Ó, deu ruim para o Bolsonaro, para o Fábio Faria e para vários deputados bolsonaristas. Bateu pânico total. Por quê? Numa tentativa desesperada de tirar o foco do caso Roberto Jefferson, amigo, aliado do Bolsonaro. Roberto Jefferson, muita gente não sabe, mas lá atrás, em 2002, o primeiro emprego como funcionário fantasma do Eduardo Bolsonaro foi na liderança do PTB na Câmara dos Deputados. Foi um carguinho remunerado, uma tetinha para mamar, de funcionário fantasma, indicado pelo Roberto Jefferson, amigo do Bolsonaro há mais de 20 anos. O Roberto Jefferson atirou na polícia, jogou granadas na polícia. E vamos lembrar, se a grande mídia quisesse fazer um escarcéu, era só mostrar vídeos do Bolsonaro dizendo, ele falou isso esse ano, que se um dia a polícia for prendê-lo, ele recebe a polícia na bala. Quer dizer, o Roberto Jefferson só fez o que o Bolsonaro disse que faria. O Bolsonaro deu o exemplo e incitou, o Roberto Jefferson fez. Pois bem, para tirar o foco, eles convocaram uma coletiva de imprensa na segunda-feira, dizendo que centenas ou milhares, não especificaram quantas, rádios do Nordeste não estavam veiculando as inserções do Bolsonaro. Para quem não sabe, cada candidato tem direito, no segundo turno, a 5 inserções de 30 segundos em rádios e TVs de todo o país. E disseram que desde o primeiro turno as rádios do Nordeste não colocam as do Bolsonaro e colocam as do Lula no lugar. Pois bem, no total eram 154 mil inserções. Estranho, né? Perceberam só na véspera da eleição. Pois bem, deu até certo a estratégia, viu? Você percebeu que a esquerda parou de falar do caso Roberto Jefferson? Tava fazendo um escarcéu, um escândalo, murchou, pararam de falar. E aquilo tira voto pra caramba do Bolsonaro. Começaram a falar do caso da rádio. Eu falo aqui, mas sem deixar de citar outro caso. Pois bem, o problema é que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Eleitoralmente, não é muito bom ficar falando do caso da rádio, mas no caso de investigação, vai ter muita gente que vai se tornar inelegível e vai ter não só a chapa do Bolsonaro cassada, mas vai ter sua candidatura ou seu mandato cassado a partir de 2023. Lembre-se, tudo que eu falo aqui é a partir de 2023, porque enquanto o Bolsonaro for o presidente da República e ficar ameaçando o golpe, tiver o exército, tiver a caneta BIC dele, que ele usa para comprar com muito dinheiro roubado os deputados, nada anda no Brasil. Que ele continua aparelhando Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e todos os órgãos possíveis e imagináveis. Quando ele não for mais presidente, não. Aí a casa começa a cair, ele sabe disso. Pois bem, o Alexandre de Moraes deu 24 horas para que apresentassem as provas. Passaram 24 horas e, passadas 25 horas, apresentaram provas. Que vergonha as provas que apresentaram. Ficou na cara que apresentaram um relatório feito às pressas, porque eles não imaginavam que o Alexandre de Moraes ia dar essa virada neles. Imagina um jogo de xadrez que o cara fez uma jogada e falou, agora eu ganhei. Chegou o Alexandre e falou, pô, pá, peguei você agora. É isso, o Alexandre encurralou o bolsonarismo. Eles tinham 24 horas para inventar qualquer coisa. Inventaram. Peço primeiro a sua inscrição no canal, mas agora falar do caso. Eles fizeram um relatório que não é feito pela mesma auditoria que tinha feito as 154 mil inserções. Tá, de 154 mil, caiu para 730 inserções. Não 730 mil, 730. Quer dizer, eles diminuíram, uma conta rápida aqui de cabeça, em 99,6% ou 99,7% o número de inserções. 154 mil inserções, se fosse verdade, nós sabemos que não é. Mas para os imbecis que achavam que era verdade, os bolsominions, que se o Bolsonaro falar, ó, come cocô que é chocolate, o cara come, repete, fala, que doce, chocolate amargo, adoro, é isso. Mas, então, eles falam, ó, 154 mil inserções, os babacas acreditam. Para eles, 154 mil inserções é muita coisa. Fala, nossa, isso muda o resultado de eleição. 730 inserções não muda nada. Em rádio do interior do Nordeste, pelo amor de Deus, né? Pois bem, o que acontece? Acontece que de milhares de rádios mudou para apenas 8 rádios. E aí começaram os erros. Aí eles colocaram o relatório, é público. E aí começaram a ver os erros. Pessoas normais, não só o TSE. No começo, eles colocaram o relatório e colocaram as provas. As provas estavam num arquivo do Google Drive que não abria. Não abriu o arquivo. Aí passou 1 hora, passaram 2 horas, 3 horas e não abriu o negócio. Quer dizer, eles colocaram um link qualquer sem nada lá, ou deixaram propositalmente como privado para que ninguém pudesse acessar, só para ganhar tempo. Aí depois de 2, 3 horas, colocaram lá.
arquivos de áudio das rádios, dessas 8 rádios. Aí, obviamente, cidadãos comuns começaram a entrar lá e ver, e escutar, né? Vamos ver se teve o comercial do Bolsonaro. Aí, o relatório do Bolsonaro, entregue pelo Bolsonaro, dizia, ó, na rádio tal, ó, eles colocaram 2 inserções a mais pro Lula do que deveria. Então, em vez do Lula ter 5, ele teve 7. Só que contaram as 2 inserções que não são inserções, era o horário político. Contaram o horário eleitoral gratuito como as inserções de 30 segundos. É assim, parece que é proposital, só para falar, ó, entregamos alguma coisa, se não era isso, não é problema, hein? Não é que a gente quis tumultuar. Não abre investigação, Xandão, era isso, o nível do relatório dele. Aí, inserção do Bolsonaro, aí fizeram um relatório, quem quiser tá no meu Twitter, eu compartilhei. Nós fizeram um contra-relatório para mostrar os erros do relatório do Bolsonaro. Aí tem aqui, ó, se quiser pode... É muito grande, tá lá no meu Twitter para quem quiser ler tudo. Aí tem aqui, pegaram o áudio e falaram, olha, as inserções do Bolsonaro, ó, no dia 11/10, às 6h08 da manhã teve uma. Aí no dia 11/10, a tal hora teve outra. Aí colocaram o momento, as horas, no áudio que a própria equipe do Bolsonaro disponibilizou. E colocaram todas as inserções do Bolsonaro, tudo certinho. Aí algum bolsonaro vai falar, não, mas isso não quer dizer, talvez em outro momento. Só que o problema é o seguinte, isso foi o que o Bolsonaro colocou como provas. Os áudios que o Bolsonaro colocou como provas, depois de analisado por cidadãos comuns, eles viram que ali tem todas as inserções do Bolsonaro e todas do Lula. Pior, não acharam nenhum comentário favorável ao Lula, nem nada assim na rádio mesmo, que pode ser contado como inserção. Eu vou te dar um exemplo. A Jovem Pan, quando algum daqueles bandidos comentaristas, aqueles caras, muita gente não sabe, que eles ganham 100, 150 mil por mês para ficar falando abobrinha, viu? Cada um deles, estão ganhando, a mamata é muito grande. Quando algum daqueles bandidos da Jovem Pan chega lá e fala, olha, é porque o Lula é um bandido, o Lula é isso, Lula é aquilo. Isso equivale a uma inserção para o Bolsonaro. Isso equivale. Por isso que o Lula ganha direito de resposta, por isso que a Jovem Pan é proibida de falar mentira sobre o Lula, porque equivale a uma inserção do Bolsonaro. Nem isso acharam nas rádios. Para piorar, das 8 rádios, 4 não existem mais. 4 rádios não existem. Aí tem uma rádio, os donos da rádio ficaram uma fera. É uma rádio que inclusive é uma rádio bolsonarista. Vendo as redes sociais da rádio, eles já disseminaram fake news contra a urna eletrônica, falando, olha, tá vendo. O pessoal do Bolsonaro colocou no relatório aqui, ó, não sei se dá para ler, eu tenho que comprar alguma coisa para esse celular para não ficar embaçando tanto. Mas eu vou deixar bem grande aqui, Recife, Rádio Bispa FM, aí colocou 97.1. Aí a rádio colocou no Instagram. Importante, não é a nossa rádio, nós somos 98.7 FM, não é a gente. Vocês colocaram a frequência errada, é outra rádio, não sabemos do que vocês estão falando. Para piorar essa rádio, depois viram, essa rádio é uma rádio evangélica bolsonarista, eles disseminaram fake news para Bolsonaro. E eles lá colocando rádios erradas, é isso que fez o Bolsonaro. Aí apareceu uma rádio, que também é evangélica, cujo dono é bolsonarista, para falar, olha, a gente foi induzido a erro pelo PT, ó, o PT mandou uma inserção maior de 30 segundos. Uma rádio cujo dono é bolsonarista. Então aquele mega escândalo de 154 mil inserções viraram 730, das quais as pessoas, escutando o áudio das próprias rádios, viram que não tinha nenhuma inserção a mais do PT, não tinha nenhuma inserção a menos do Bolsonaro, e a única dessas rádios aí que falou alguma coisa é uma rádio cujo dono é bolsonarista, que falaram, não, mas o tempo é maior da inserção. Mas na rádio mesmo, quem escutou o áudio, não viu o tempo maior. Estava lá 30 segundos na inserção de 30 e 60 na inserção de 60. É isso. Esse é o escândalo do Bolsonaro, é o desespero deles. Agora, não tenha dúvidas, o Alexandre de Moraes, ele vai abrir um inquérito criminal eleitoral. Esse pessoal, todo mundo que disseminou isso, eles estão tentando tumultuar a eleição na semana da eleição. Isso é um ataque frontal à democracia. Todo mundo que participou disso vai ser investigado e vai ser punido. No caso do Bolsonaro, é a campanha do Bolsonaro. Então a chapa é Bolsonaro-Braga Neto. Essa chapa será cassada em 2023. Ah, Thiago, por que em 2023? O Bolsonaro não vai ganhar a eleição. Quem vai ganhar é o Lula. Precisamos continuar trabalhando, porque a partir de amanhã eles vão começar a lançar as bilhões de mensagens por WhatsApp, então a gente tem que estar atento. Então, ó, se alguém falar, nossa, Thiago, eu já tô cansado, hoje é o dia para ser um pouquinho mais, porque a partir de amanhã, ó, pauleira, até domingo. Esses 4 dias decisivos para a história do Brasil. Pois bem, aí, o que aconteceu?
O Alexandre vai caçar esse pessoal em 2023, os deputados bolsonaristas que disseminaram isso também serão caçados, os candidatos bolsonaristas que forem denunciados também serão caçados. Caçado quer dizer o seguinte, quem está eleito vai ser caçado e vai se tornar inelegível 8 anos. Quem não foi eleito vai se tornar inelegível 8 anos e pronto, a gente vai ficar finalmente livre de muitos desses trastes. A gente sabe que quando um desses bandidos é caçado, ele sempre tenta eleger a mãe, o pai, a esposa, a irmã, o irmão, como aquele pedófilo Gabriel Monteiro. Ele elegeu o pai e a irmã, se eu não me engano. Então a gente sabe que eles fazem isso, mas a gente fica, pelo menos, vai fazendo uma limpa. Isso mostra o desespero, porque o caso do Roberto Jefferson bateu forte no Bolsonaro. Você vê que foi o único momento em que o Bolsonaro caiu em pesquisas e que a rejeição ao Bolsonaro aumentou muito. A rejeição ao Bolsonaro aumentou 4 pontos na pesquisa Quest. A primeira vez que aumenta tão grande, fora da margem de erro, foi com o caso do Roberto Jefferson. Muita gente moderada, aquela que até chega na pesquisa e fala, vou votar no Lula. Então tá ali naquele 53% ou 54% de votos no Lula. Mas a gente chega no domingo e fala, quer saber, meu? Acorda domingo, sábado saiu, tal, acorda domingo, 11 da manhã e fala, meu, eu aqui não vou sair de casa para votar, eu vou ficar aqui. Esse pessoal, essas pessoas, são muitas, viu? Muitas. Essas pessoas começam a falar, não, eu tenho que votar, porque olha a desgraça que está acontecendo. O melhor amigo e aliado do cara está jogando granada na Polícia Federal e o policial federal está rindo com ele e os apoiadores do Bolsonaro estão defendendo o cara. Só pararam de defender quando pegou mal. A gente tem que martelar isso até o último dia. Esquece agora o escândalo das rádios. A gente pode dar risada porque vai começar inquérito contra eles e eles vão se dar muito mal por essa mentira. Mas a gente tem que bater onde pega, colocar o dedo na ferida, que é onde dói. Onde dói é o quê? É o Bolsonaro pedófilo e é o Roberto Jefferson, amigo do Bolsonaro, jogando granada na Polícia Federal e o policial federal bolsonarista rindo com ele enquanto ele conta, não, eu atirei, eles correram. Ele tá contando um caso, o vídeo que fez o Roberto Jefferson tinha uma poça de sangue do lado do carro da Polícia Federal. É sangue de um policial federal. E tá o outro lá rindo, gargalhando com ele, chamando, esses burocratas. E o bolsonarismo todo falando, é uma vergonha que tentem prender o Roberto Jefferson, o cara com mais de 47 mil munições ilegais em casa. O cara com arsenal, esse cara é para ser trancafiado e jogar a chave fora. Para que ele apodreça na cadeia. Se ele viver 100 anos, espero que não, que fique até os 100 anos na cadeia esse bandido. É isso que tem que acontecer com o Roberto Jefferson. Não solte mais. É isso que tem que acontecer. Mas passaram 5 anos, o cara já tá velho, tá doente. Pra jogar granada na Polícia Federal, o bandidão não tava doente, não. Aí ele tava de boa, né? Pra pegar um fuzil, colocar bala num fuzil, fazer assim e atirar em policial federal, ele tava, na plena capacidade física e mental dele. Aí ele é preso, aí quando tá preso, não, é que eu tô doente, ai, meu coração, ai, eu tô com dor aqui, ai, me leva de cadeira de rodas pro hospital, ai, UTI. Aí fica numa UTI 5 estrelas, recebe visita ilegal, tudo mais. O Alexandre de Moraes foi extremamente piedoso com fascista. Fascista não é nem gente. Fascista não merece piedade, não. Fascista é pra apodrecer na cadeia. Cometeu crime 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Vai esperar o quê? Ele matar alguém? Se um policial federal morresse, o Alexandre de Moraes não deveria dormir nunca mais, porque a culpa é dele. Ele que soltou o bandido. E os bolsonaristas iam rir. Não, foi um burocrata que morreu. Iam rir, iam cagar na cabeça do Alexandre, é isso que iam fazer. Tem 2 policiais no hospital porque o Supremo Tribunal Federal foi conivente demais, foi piedoso demais com um fascista. E eu repito, fascista não é nem gente. Então, a gente tem que pegar nisso. É isso que está causando pânico no Bolsonaro. Até cometeram um crime, deram o maior dos tiros no pé que eles deram até agora, foi para tentar tirar o foco nisso. E conseguiram. A esquerda parou de falar no Roberto Jefferson. Percebeu isso? Pararam de falar. Continue falando. Porque cada vez que você continue falando das rádios, tal, ok, legal, desmentiu a fake news do Bolsonaro. Perdemos 48 horas de campanha desmentindo fake news. Uma fake news não muda nada, era fake news. Todo mundo sabia do começo que era fake news. Tem que desmentir. Pronto, desmentimos. Foco, de novo, na economia, no Roberto Jefferson, no Bolsonaro pedófilo. É isso que está tirando o ponto dele. É isso que, segundo o próprio Bolsonaro, em entrevista, falou. Foram as 24 horas mais terríveis da vida dele quando vazou aquele vídeo do Pintou um Clima. Se ele está falando isso, a gente tem que explorar ao máximo. Concorda ou não concorda? Peço aí sua inscrição no canal. Vamos continuar indo para cima desses bandidos. Domingo venceremos. Falou.